O Guto sempre com a gente, acompanhando de perto o que está acontecendo nas redes. E nessa semana, Guto, a gente tem em destaque a política aqui nesse seu espaço no Band News Station, com assuntos em especial referentes à eleição do ano que vem, a eleição de 2022. Entre elas, a filiação do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, possível presidenciável em 2022. O que as redes comentaram sobre esse assunto, hein, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Gabi, bom dia, ouvintes. Vamos lá. Antes até de entrar no assunto sobre Fórmula 1, eu sempre penso como é que deve ser uma coceira no pé para quem está dirigindo aquele tipo de carro, mais até do que o champanhe. É que meu nível do detalhe só pensa nisso. Cara, uma coceira no pé, uma crise de espirro é para encostar o carro. Mas falando um pouco do que as redes trouxeram, né, Barão? Primeiro, a gente vinha, antes de que alguém venha falar, eu já fui acusado aqui de lulista, de bolsominion, agora a gente traz uma informação em que alguns pontos são positivos ao juiz Sérgio Moro, ao ex-juiz Sérgio Moro, vão dizer, o cara é torcedor do Moro. Não, eu estou trazendo números. Dentro desses números que a gente traz, vamos primeiro compreender. O Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ficou 22 horas de trend. Isso é muito alto, ficou, ou seja, teve um lançamento. Junto com esse lançamento, trouxe uma percepção positiva de 45% só do primeiro momento, ok? E fazendo um comparativo direto, por exemplo, ao presidente Bolsonaro, que vinha num processo de se filia e não filia, ao PL, que agora disse que vai se filiar, já fechou data, a filiação do Moro rendeu 22 vezes mais, sendo que do Bolsonaro, essa aproximação do PL, e a gente tem que comparar e entender, primeiro, 75% de quem tratou essa provável filiação até então foi a oposição. Ficou quase que em silêncio a base, tipo assim, como é que a gente vai defender o Valdemar Costa Neto? Então fique em silêncio que é melhor. Isso gerou 90% desse assunto, dessa filiação, estava gerando como crítica. Por quê? Porque ficou na mão da oposição. O assunto não chegou. Ou seja, a gente começa agora a ter desenho de cenários, a gente compreende que começa a ter digamos assim, uma mudança no ambiente de redes. Porque quando você traz alguém que tem um nome nacional como Moro, que se apresenta e diz sou candidato, ele sim dá uma mexida. Eu não estou falando que vai ganhar, eu estou falando comportamento de redes. Ontem já deu uma mexida e o que a gente já pode dizer? De 6 horas da manhã, de 23 às 6 da manhã, o Moro já recebeu um aumento de 8 a 10%, variando um pouco, de crítica, ou seja, ele mexeu com o quadro. Se nesse momento assim demorou para entrar a crítica e a crítica acabou agora chegando, ou seja, ele em termos de redes deu uma mexidinha assim no quadro. Barão e Gabi. E de uma forma geral, né, Guto, as filiações têm mexido aí, porque o presidente Jair Bolsonaro também está sem partido, tem expectativa de filiação ao PL, isso também acaba repercutindo, né? Nada, em geral, é uma coisa quase que de uma lei meio que física. Os assuntos não andam sozinhos nas redes. Isso parece... Não tem nada de como é que se diz? De bancar pitoniza. Não, os assuntos, às vezes, eles andam em pares, sobretudo quando você tem bolhas configuradas e análise demanda esta compreensão. E por isso que talvez você bem claramente... a gente trouxe aqui nesse papo, trazendo esses dois assuntos, e vamos aguardar. Tem filiação do presidente Bolsonaro sem partido ao PL do deputado Valdemar Costa Neto, agora em dia 22, vamos aguardar como as redes vão se comportar. Ô, Guto, mas já tem a história de robô brigando, né? Você sempre fala que uma história de robô não deve ser muito levada em conta, mas convenhamos, né? A gente está falando de algo... Há um ano da eleição, já dá para identificar algum tipo de aumento desse tipo de sistema, não? Dá, e novamente aí a gente abriria uma janela e cabe quase que um programa, porque você tem o Ministério Público Federal em cima, digamos assim, procurando que as empresas que difundem conteúdo, YouTube, WhatsApp, etc. e tal, se manifestem dentro da questão de saúde, da questão de fake news, ou seja, e esse assunto
tem uma atração praticamente zero em redes. Está se discutindo o comportamento, está se discutindo as tecnologias e isso não pega. Aí você fica pensando sempre no que eu sou um chato de falar. Concordo com você do robô, concordo das tecnologias, concordo com os algoritmos, mas a gente está falando de seres humanos. Se não tiver o humano ali para fazer, digamos, a interação com a máquina, o assunto morre. O que faz, digamos, a perpetuação, o compartilhamento de fato, são os humanos que entram na onda de robôs que foram programados por outros humanos. Então, acho que eu não consigo, Barão, eu vou ser muito chato de jogar a culpa no robô ou na tecnologia. Para mim, responsabilidade de problema e solução está no ser humano. É difícil? Muito, mas não vejo outra alternativa. Por isso esse assunto ainda demora, a gente ainda vai falar muito sobre controle, não controle, sobre plataformas, sobre tecnologia, porque a gente às vezes parece que esquece o principal, é o ser humano. É aquele ser humano que compartilha uma fake news e fala, e daí se foi mentira? Eu achei legal. Ou seja, como lidar com isso? Não será, como não é coisa fácil, Barão. É o que eu falo quase como bordão bancando chato. Vivemos a vida em tempo real. Assistimos uma vida ensaiada ao vivo pelas redes sociais e são vários os fatos que vão demonstrando isso. A política, o dia a dia, demonstra um pouco desse comportamento, como isso vai permeando nas nossas vidas, Barão. Fala aí, Gabi. Eu queria chamar a atenção para um outro assunto, Guto, quando você nos sugeriu falar sobre as citações a redes sociais e delitos, né? O crescimento dessas citações. Essa é a relação de crimes envolvendo as redes sociais? Gabi, não. Aí que exatamente cabe um estudo, eu até falei com o Barão. Barão, isso para a gente fazer num programa que a gente lida de pulso, demandaria quase que a gente suitar e falar mais devagar. O que é isso? Isso é a relação palavra e ligação, rede social, com todos os delitos, desde a extorsão de alguém que mandou foto, desde o assédio, desde o bullying, de crimes que envolvam diretamente a rede social, a crimes que tiveram uma participação da rede social, como conheceu através da rede social, pegou uma informação pela rede social, postou na rede social, ou seja, você ter tido esse crescimento de 12% dessa relação não são de crimes cibernéticos. Talvez sirva para ilustrar como a rede social ela está fazendo parte do que era, talvez, aquela coisa, a pessoa sumiu enquanto foi à padaria, passa a ser hoje, interagiu enquanto estava na rede social. É um pouco isso, ela vai tomando o nosso dia a dia, ou ligou para fulano, não, foi uma interação agora através, ou seja, as redes sociais elas permearam a nossa vida e a gente talvez não esteja notando isso. A citação em outros crimes que esteja presente ali a rede social, você falar, faz sentido, é onde pessoas, uma grande parcela de população, acabam se expondo e acabam interagindo e acabam gerando possibilidades que os outros vejam o que aconteceu, até quando tem outros delitos e o nome da pessoa vai e o homem comum começa a procurar sobre aquela outra pessoa que antigamente a gente ficava restrito à informação que viria através da imprensa, ou seja, digamos assim, que delitos e redes sociais cresceram muito esse link quase que neural através de buscas e de ligações e de movimento. 12% nesse período, Gabi, Barão, ouvintes, é muita participação para a gente achar que só foi número de acesso, de crescimento de pessoas estando nas redes. Não, é número de links compartilhados, de notícias que citava a rede social dentro de uma matéria de violência, ou seja, a gente vê como ela permeou de tal forma as nossas vidas para ser fonte de informação, de matéria e também, às vezes, de bandido ou até mesmo de ameaça para você, ou seja, é algo que, Gabi, a gente está transpirando e às vezes não está notando, sabe assim, é quase assim que você fala, o ar ou a água, não, são coisas que estão entrando de tal forma que a gente não vai notando o que está acontecendo. E exatamente aqui, quando você tem esse link com violência.
Mas, Guto, só para entender, se trata de algo pontual agora, sei lá, no meio da pandemia, que as pessoas estavam mais presas, ou é algo que realmente veio para ficar? As redes sociais viraram praticamente uma delegacia de polícia, sei lá. É quase isso, Barão. Crescimento em 24 meses de 12% é crescimento natural. É crescimento natural. E o que a gente fez depois? A gente fala até com mais vagar. A gente fez as citações dos crimes que envolviam tão somente redes sociais, digamos, as tecnologias, a extorsão, mandou foto, estou sendo agora sofrendo pressão, estou sendo ameaçada se não mandar foto que vou me matar, assim, aquelas coisas que você fala, cara, foi exatamente, você fala, é delegacia de polícia. E são notícias, Barão, que às vezes não vão chegar à grande imprensa, porque às vezes acontecem num estado, seja Alagoas, seja Goiás, seja interior do Rio de Janeiro, elas não pegam, às vezes, Barão, a grande imprensa. Então, quando a gente vê algum assunto desse, assim, fala, que coisa, ou seja, não são crimes envolvendo somente redes. Citação, foi o que você falou, as redes estarem sendo citadas nas matérias, e as matérias chamando para as redes e retroalimentando todo o processo, né? Foi exatamente o que você falou, é um plantão de polícia nas redes sociais, e junto com imprensa, junto com link de alternativo, junto com link de expressão própria, junto com link opinativo. Aí, Barão, é um festival de assuntos para as pessoas que têm, digamos assim, mais deleite em alguns assuntos mais do mundo bizarro ou do mundo cão, começarem a acompanhar também, né? Não tenha dúvida nenhuma. Sabe que uma das buscas mais frequentes aqui, quando se fala dos Estados Unidos, é a pena de morte, né? Então tem gosto para tudo quanto é lado, né? De qualquer forma, a gente vai voltar a esse assunto. Guto, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Até semana que vem. Grande abraço. Até semana que vem, qualquer edição extraordinária. Quem quiser me seguir nas redes é @Guto Grassi. Vamos interagindo aí. Beijo para você, Barão, Gabi e todo mundo. Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.